Graças a Deus, mais uma rica oportunidade que Deus nos concede, apesar da distância, unidos numa só fé, numa só palavra, numa só convicção de que Deus é por nós, de que Deus é maior, de que Deus tem todo o poder e domínio nos céus e na terra. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que o inimigo se levante, ainda que ele tente de todas as formas, aquele que nos chamou, aquele que nos prometeu, aquele que disse que estaria conosco todos os dias, ele é fiel e a presença dele nunca falta. É bem fácil nós virarmos as costas para Deus do que ele para nós. É muito mais óbvio nós fecharmos os olhos para não enxergarmos aquilo que ele quer nos mostrar, nós taparmos os ouvidos, muitas vezes fingimos que não é conosco. Sabe aquela palavra que você ouve, uma palavra dura? E aí você logo pensa, fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Você nunca acha que é para você? É igual caixinha de promessa. A caixinha de promessa, ela só vem versículo de vitória. Só versículo de prosperidade, versículo de paz, de bons frutos. Ela não vem com versículos de juízo, versículos de correção. Mas a palavra do Senhor, ela é completa, de Gênesis a Apocalipse. O pai que ama não é o pai que dá tudo que o filho sonha. É o pai que faz aquilo que o filho precisa aprender para crescer, para deixar de ser menino, para deixar de ser bobo, para deixar de ser frouxo, para deixar de ser chorão. É o pai que às vezes pega firme, chama na regulagem, usa vara, põe de castigo, corta o que ele ama para o próprio bem dele. E Deus, ele faz o que for preciso para o nosso crescimento e amadurecimento. Eu estava aqui neste momento meditando um pouquinho na palavra e o Senhor falou comigo no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, uma palavra que diz que nos fins dos dias, nos últimos tempos, haveriam tempos terríveis, situações difíceis de lidar, pessoas cruéis. Aqui relata pessoas egoístas, blasfemadoras, arrogantes, avarentas, presunçosas, sem amor pela família, irreconciliáveis, blasfemadoras, pessoas ingratas, ímpias, pessoas que iriam desobedecer os seus pais, caluniadores, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, pessoas sem domínio próprio, precipitadas, soberbas, pessoas com aparência de piedade, aparência de coitado. Você conhece alguém assim? Faz aquela cara de dar dor. Você quase tira tudo que você tem no bolso, você tira sua roupa e dá para aquela pessoa, quase que você dá a sua casa para ela entrar e morar. Pois é, mas aqui fala sobre isso, mas é só aparência. O que tem muitas vezes é engano, mentira, falsidade. E lendo a respeito disso, algo que tem sido verdadeiro e terrível nos nossos dias, mas ainda pior do que essa situação é quando vem de onde menos se espera. É quando muitas vezes a mentira, a calúnia, a fofoca, a passada de perna, o engano, digamos assim, a traição, o fingimento, o calce. É calce que fala quando uma calça a outra, dá o calce na outra? Pois é, vem de onde menos a gente espera. Olha só o que Davi diz aqui no Salmo 55, versículo 12. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Olha a declaração que ele fala. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia me defender. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Amigo, chegado, colega, pessoas que compartilham de uma refeição juntos, um momento de intimidade, de comunhão, de amizade.
E olha que Davi relata que eles estavam indo juntos para a igreja. Tem muita gente deixando de ir na igreja por causa de fulano, ciclano, betrano, pastor, o irmão e esse e aquele. Eu já declarei isso lá na igreja e eu falo quantas vezes for preciso. Eu não vou na igreja em primeiro lugar por causa de pastor, por causa de amigo, por causa de irmão. Em primeiro lugar, não. Eu vou à casa de Deus, porque eu tenho um compromisso com Deus. E lá sempre tem uma palavra de Deus para a minha vida. Se eu tiver comunhão com Deus, vida com Deus, intimidade com Deus, Deus vai me dar graça para conviver com quem estiver ao meu lado. Jesus, certa vez, ele disse na parábola que o trigo e o joio estão colados, unidos, mais do que juntos, a ponto de, a olhos nus, ter dificuldade de saber quem é o trigo e quem é o joio. Por quê? Porque eles crescem juntos. Mas chega o tempo da colheita que ali você realmente verá quem é trigo e quem é joio. Quando Jesus chamou Judas, lógico, Jesus é onisciente. Jesus veio em carne como homem, mas ele sabia que Judas iria traí-lo. Ele tinha esse poder, ele era Deus. Embora sendo homem, ele veio também sendo Deus. Ele tinha sua natureza divina. Mas, de qualquer forma, Jesus chamou Judas, sabendo que seria traído por algumas moedinhas de prata, com um beijo lá no Getsemane. Jesus chamou Tomé, sabendo que duvidaria da ressurreição dele. Jesus chamou Pedro, sabendo que mesmo andando coladinho com ele, iria negá-lo 3 vezes. O Senhor Jesus nunca se engana com ninguém. Da mesma forma que há aquele que é bacana, há aquele que é fingido. Da mesma forma que há aquele que diz ser amigo, você também não pode colocar a mão no fogo por ele. A nossa confiança total, em primeiro lugar, deve sempre, sempre estar em Deus. A palavra fala que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, mas não se abalam, mas permanecem para sempre. Pior do que você ver a notícia na família dos outros é muitas vezes vê-la dentro da sua própria família. Pior do que ver uma situação desconfortável num relacionamento do vizinho é muitas vezes ter que lidar com esse relacionamento dentro da sua própria família. Se alguém esbarrar em você, tropeçar, pisar no seu calo, lá no ônibus lotado, lá no meio da cidade, no ambiente de trabalho, você vai ficar bravo naquele momento, você vai ficar nervoso, mas você logo vai pensar, eu vou chegar em casa, vou estar com a minha família e vou ter aquele momento de descanso. Mas hoje em dia o que o inimigo tem feito? Levantado um contra o outro dentro da própria casa. Pessoas que quando largam o serviço não têm prazer de ir embora. O marido já não está tendo prazer com a esposa já não está tendo prazer com o marido. Os filhos já não olham mais nos olhos dos seus pais, os pais já não olham mais nos olhos dos seus filhos. Irmão já não está conversando com o irmão. Hoje em dia está se matando por nada. Se matando por um par de tênis, se matando por um controle remoto, se matando porque um comeu o bife do outro, se matando por causa de herança. As pessoas estão se traindo, estão se degladiando nas ruas. Não tem horário, não. O negócio está feio. E a palavra que o Senhor falou comigo aqui nesta tarde é uma palavra dura, mas é a palavra de Deus. E quando Deus traz ao meu coração uma palavra, não é porque eu quero essa palavra, é porque Ele deseja que essa palavra seja conhecida por mim e por aqueles que irão ouvir essa mensagem. A palavra de Deus, ela não volta vazia, pelo contrário, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus que te ilumina em cada caminho. É a palavra de Deus que endireita aqueles caminhos que estão tortuosos. É a palavra de Deus que nivela, que aplana os caminhos que estão ondulados. Monte, desce, vale, deserto, curva. Não, Deus ele endireita. Tem um ditado no mundo que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus não faz nada de qualquer maneira. Deus endireita a linha e escreve de forma perfeita.
Tem outro ditado que diz que pau que nasce torto morre torto de forma alguma. Jesus era carpinteiro, o melhor carpinteiro que já houve em Nazaré. Ele é aquele que coloca a madeira plena, reta. O prumo de Deus é perfeito. E o Senhor, Ele quer falar também aqui conosco no livro de Jeremias, capítulo 9. Olha só onde Deus me levou nessa palavra. Jeremias 9:4. Cuidado com os seus amigos. Não confie nos seus parentes. Está escrito aqui. Foi Deus que me levou nessa palavra. E o versículo 3 do capítulo 9 diz o seguinte: é a falsidade e não a verdade que está prevalecendo nesta terra. Como que uma pessoa que você nunca viu, que nunca frequentou sua casa, vai invejar o que tem dentro dela? Como que uma pessoa que você nunca relatou nada da sua vida particular, para ela vai sentir inveja a respeito da sua vida particular? Ezequias, um rei muito conhecido na palavra de Deus, foi um homem que estava já preparado para morrer, estava nas últimas. E Deus então usou o profeta Isaías para levar um recado para ele: Ezequias, arrume a sua casa, coloque em ordem, porque com certeza você vai morrer, não vai viver. De forma direta: acabou para você, Ezequias, arruma a sua casa, eu vou levar você. E então, assim que Isaías saiu daquele quarto, de dentro daquele palácio, a palavra fala que Ezequias virou seu rosto para o canto e começou a chorar e orou ao Senhor: Senhor, lembra-te como eu tenho andado na sua presença. E naquele momento, Deus, que é misericordioso, sabendo da vida reta que aquele homem tinha levado até aquele momento, avisou Isaías, pela misericórdia: Isaías, volta lá e fala para o meu servo que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida para ele. Olha que coisa maravilhosa. Para quem ia morrer, já tinha que pôr tudo em ordem, porque já ia partir. Deus acrescentou mais 15 anos de vida. Mas sabe o que oh meu Deus do céu, sabe o que Ezequias fez? Logo após Deus ter feito essa maravilha na vida do rei Ezequias, não é qualquer um que Deus faz isso não, viu? Aí o que aconteceu? Logo Deus tendo restabelecido a saúde dele, a palavra fala aqui, Isaías 39. Naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, inimigos, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera de sua doença e da sua recuperação. Versículo 2. Olha a cabeça de Ezequias. Ezequias recebeu com alegria os enviados e lhes mostrou o que havia nos seus depósitos. Aquele homem abriu as portas e mostrou para o inimigo tudo que ele tinha nos seus depósitos. Ele mostrou a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal de guerra. Ele mostrou para o inimigo dele as armas que ele tinha para usar com seus próprios inimigos, contra os seus próprios inimigos, e tudo que se encontrava em seus tesouros. Olha onde Ezequias, acho que ele estava com a cabeça no mundo da lua. Ele devia estar tão extasiado pelo fato de Deus ter acrescentado a ele 15 anos, que ele mostrou tudo que ele tinha. Todos os seus bens, toda a sua riqueza, o seu arsenal de guerra. Que se houvesse um levante da Babilônia contra ele, era aquela arma que ele ia usar contra o inimigo. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Ezequias mostrou tudo. Eu imagino por essa palavra que ele mostrou até a intimidade, o quarto dele, o banheiro dele, mostrou tudo. E aí aquele mesmo profeta que foi usado por Deus para enviar o recado que Deus estava lhe dando mais 15 anos de vida, ele foi até o rei e perguntou: o que aqueles homens disseram, Ezequias? De onde eles vieram? Aí Ezequias respondeu: de uma terra muito distante. Eles vieram da Babilônia para me visitar. O profeta perguntou: meu Deus do céu, Ezequias,
O que eles viram no seu palácio? Fala para mim. Ezequias respondeu: viram tudo que há no meu palácio. Não há nada nos meus tesouros que eu não tenha mostrado. Olha o que Isaías, o profeta de Deus, respondeu para ele. Ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo que há dentro do seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, tudo será levado para Babilônia, para o terreno inimigo, nada ficará. Assim diz o Senhor. Olha que loucura! Você abrir as portas da sua casa, mostrar toda a sua intimidade para os inimigos? E eu falo uma coisa, é triste, é duro, mas eu falo baseado na palavra de Deus, nessa palavra que eu tenho lido aqui, ó, sobre ter cuidado com amizades e infelizmente às vezes até com parentes. Nem todo mundo você pode confiar. Tem pessoa que quando entra na sua casa, ela conversa com você observando tudo que você tem. Já viu isso? Vai lá, passa a mão na sua cama. Nossa, que cama bonita, onde você comprou? Ai, não, eu quero um sofá desse. Ai, você tá com dinheiro, hein? Como é que você comprou um sofá desse? Não, eu quero um desse. Nossa, e esse chuveiro aqui, menina, quanto que custou? Nossa, seu marido tá tão carinhoso. Ah, se meu marido fosse assim. Nossa, se eu tivesse um marido igual o seu. Seus filhos. Não, e essa samambaia aqui? Aí vai lá e pega na planta, né? Nossa, que coisa linda. Parece de mentira. Que coisa, hein? No outro dia tá seca. No outro dia você pode apertar, que vai fazer até barulho a folha. Já ouvi muitos casos assim. Daqui a pouco começa a ver brigas dentro de casa e a pessoa tá lá rindo e espalhando para todo mundo o que tem dentro da sua casa, dentro da sua intimidade. Olha só o que está escrito aqui em Jeremias capítulo 12, versículo 6. Até mesmo seus irmãos e a sua própria família traíram você e os perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando lhes dizem coisas boas. Eu não estou generalizando, não me entenda mal, mas nem todo mundo você pode confiar. Nem todo mundo você pode contar a sua intimidade. E se tiver que contar, conte para alguém que vai te ajudar em oração. Conte para alguém que vai falar com quem resolve. Porque às vezes você conta para um, que conta para o outro, que tem outro de confiança, que confia no outro, que também confia naquele, e no final todo mundo está sabendo. Seu nome entra na rodinha, vira alvo de fofoca e ninguém te ajuda. Então nós temos que tomar muito cuidado. É muito triste, mas infelizmente brigas, situações que estão nascendo no próprio seio familiar, no próprio círculo de amizades. Nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Eu não coloco a mão no fogo nem por mim. Às vezes eu tenho reações imprevisíveis. Sabe aquela situação que você pensa, se eu passar por isso, eu vou agir dessa forma, e de repente é totalmente diferente? Às vezes eu ajo em determinadas situações de algumas formas que eu fico brava comigo. Para que eu fui falar isso? Para que eu fui tocar? Para que eu fui olhar? Por que eu agi dessa forma? Eu não coloco a mão no fogo nem por mim. Nós somos imprevisíveis, o coração do homem é enganoso. Por que Deus manda a gente orar sem cessar? Porque em todo tempo a gente é tentado. Em todo tempo a gente é de alguma forma, quase que forçado a pecar, a errar, a apontar, a julgar. Olha só também o que está relatado aqui, palavras de Cristo. Lucas 21:16. Vocês serão traídos até pelos seus pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. É Bíblia. A Bíblia é um alerta. Lamentações, capítulo 5, versículo 5. Aqueles que nos perseguem estão
bem próximos. Muitas pessoas queriam ter a esposa que você tem, o marido que você tem, o carro que você tem, a casa que você tem, os filhos que você tem, os pais que você tem, os bens, o celular que você tem, o emprego que você tem. Quantas vezes a gente vê, são colegas de trabalho traindo uns aos outros para ocupar os seus cargos. Pessoas que entregam o dia do pagamento na própria firma que trabalha para os ladrões virem roubarem. Ninguém conhece ninguém a fundo, não. É só Deus que sonda o coração do homem. Salmo 41, versículo 9. Até o meu melhor amigo em quem eu confiava e que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. O meu amigo, relata o salmista, confiava, partilhava do pão. É por isso que a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. Por quê? Porque tem gente que coloca toda a sua confiança no ser humano, na força do braço, no amigo, no pai, na mãe, no futuro presidente. A nossa confiança 100% deve sempre, unicamente, somente estar no Deus Todo-Poderoso, que nunca tarda, nunca falha. Tem pessoas que podemos confiar? Temos, mas lembre-se que antes mesmo de colocar nela qualquer confiança, primeiro em Deus. Você deve se abrir com Deus, confiar em Deus, se entregar a Deus, se lançar em Deus. O inimigo, ele sabe aonde ele toca. Ele sabe que se alguém te ofender lá em outro bairro, dentro do ônibus, no trabalho, você vai chegar em casa, você vai desabafar, você vai esquecer, você vai tentar passar por cima, você não vai estar com aquela pessoa o tempo todo. E daqui a pouco passa. Mas e quando é alguém que você ama? É alguém que você confia, é alguém que você espera que ela seja assim com você como você com ela, e é totalmente diferente. Olha só o que diz Miqueias capítulo 7. Que desgraça minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha, não há nenhum cacho de uvas para eu provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. Isso na época de Miqueias, hein? Muito mais que 2000 anos atrás. Olha lá o que Jeremias falava, Davi já falava. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça o seu irmão com uma armadilha, com as mãos prontas para fazer o mal. O governante exige presentes. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que eles querem. Todos tramam em conjunto. O melhor deles é como um espinheiro, e o mais correto é pior do que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará confusão entre eles. O que nós temos visto? Não confie nos vizinhos e nem acredite nos amigos, até com aquela que o abraça. Tenha cuidado com o que diz. Até com a pessoa que você abraça, chegada, intimidade, comunhão. Cuidado com o que diz. Porque o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Mas esse versículo 7 me dá um alívio. Quando Miqueias declara, mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei.
Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. A palavra de Deus, ela tem tudo que a gente precisa. Ela tem toda a direção, todo o conselho, ela tem toda a instrução, ela tem tudo o que nós precisamos. É por isso que o salmista diz lá no livro de Salmos 119, versículo 5: Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Nós perdemos demais por não conhecer a palavra de Deus. Nós muitas vezes quebramos muito a cara, passamos por lutas e dificuldades que não precisaríamos passar. Por quê? Porque não confiamos em primeiro lugar na palavra de Deus. Lembre-se, ninguém salva ninguém. Ninguém liberta ninguém. Ninguém na sua própria força transforma pela raiz, dentro para fora, ninguém. O único que tem poder sobre a mente, sobre a alma, sobre o espírito do homem é Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então entenda que a nossa confiança deve, acima de tudo, de todas as coisas, estar primeiro no Senhor. Tem pessoas que confiam tudo que ela tem. Tem até esse ditado no mundo, né? Eu ponho minha mão no fogo por fulano, eu aposto todas as minhas fichas por esse. Mas lembre-se, o homem é falho, o coração é enganoso. Assim como aquela pessoa que você confia, ela parece ser perfeita, ela é como você, sujeita a falhas, erros e a defeitos. Deus é o único que quando você se abre com Ele, você mostra tudo para Ele. Não é para Ele te julgar ou sair contando para ninguém, pelo contrário. Ele é aquele que você se abre, você se lança, você fica completamente nu, porque não tem jeito de esconder nada para Ele, e Ele te renova, Ele te fortalece e te restaura. Lembre-se, aqui embaixo tudo vai passar. Somos sujeitos a falhar com os outros e até com nós mesmos. Mas quando confiamos primeiro em Deus, é Ele quem vai te mostrar em quem você deve confiar. Eu coloco a minha mão no fogo, as duas, meu corpo inteiro, pelo Senhor, eu coloco. Confie no Senhor. Se lance na palavra do Senhor. Deus te dará discernimento, sabedoria, entendimento. O Espírito Santo de Deus te iluminará e não te deixará cair em armadilhas e em ciladas. Tem muita gente achando que aquele que é o melhor amigo, de fato é o melhor amigo. Tem muita gente achando que aquilo pelo que os seus olhos têm sido levados é o que vai te dar felicidade. Tem muita gente entrando em situações que hoje parece banhada a ouro e que amanhã pode te fazer cair para nunca mais levantar. Tome cuidado. Cuidado com quem você conversa, em quem você confia. Cuidado no WhatsApp, Facebook. Nem todo mundo que manda palminha realmente te aplaude. Nem todo mundo que manda carinha com beijo quer te ver feliz. Tome muito cuidado. Não existe amigo maior e melhor do que o Espírito Santo de Deus. Pense nisso. Lembre disso. Não estou falando porque eu quero, não. Estou falando porque Deus me levou a falar. E tem um ditado no mundo que eu concordo aqui plenamente. Quem avisa, amigo é. Que Deus te abençoe e que você tenha a sabedoria do Espírito Santo de Deus para não ser enganado e nem confundido. Amém?